O horizonte do Atlântico Norte e do Caribe tem sido palco nos últimos dias de um dos movimentos mais dramáticos da geopolítica recente. Uma operação que une perseguição de semanas no mar, protestos diplomáticos em capitais do mundo e uma disputa feroz pelo controle de um dos recursos mais valiosos da economia global, o petróleo. As forças dos Estados Unidos, em uma ação coordenada entre a Guarda Costeira, o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Justiça, fecharam o cerco e apreenderam 2 petroleiros sancionados ligados à Venezuela, incluindo um de bandeira russa, que vinha sendo rastreado há mais de 2 semanas no Atlântico próximo à Islândia. A operação, que se estendeu até as águas do Caribe, marca um momento de escalada nas tensões internacionais, com ecos que ressoam no comércio global, na segurança marítima e nas relações entre grandes potências. No centro dessa tempestade está a narrativa que a mídia tradicional vem consolidando. Segundo reportagens da BBC e da Reuters, os Estados Unidos intensificaram sua campanha de bloqueio à exportação de petróleo venezuelano sancionado, como parte de uma estratégia mais ampla de pressionar o governo de Caracas e controlar fluxos de energia que historicamente alimentaram mercados internacionais. A apreensão do navio, agora renomeado Marinera, anteriormente conhecido como Bela 1, exemplifica essa abordagem. O navio havia sido alvo de sanções por seu envolvimento em rotas de transporte de petróleo que violavam restrições impostas pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional, e sua captura foi anunciada com a justificativa de que as ações são necessárias para fazer cumprir a lei e evitar esquemas ilícitos que prejudicam a ordem econômica global. Do ponto de vista da narrativa de centro, a apreensão representa uma aplicação ostensiva do poder judicial e militar para fazer cumprir sanções econômicas e restringir operações que burlam normas internacionais. Reportagens desse viés destacam que a ação não ocorreu isoladamente, mas em consonância com esforços mais amplos dos Estados Unidos para controlar o setor petrolífero venezuelano e coibir esquemas de evasão às sanções que envolvem redes complexas de embarcações e empresas registradas em diferentes países. Esses veículos enfatizam também a cooperação de países aliados, como o Reino Unido, que prestou apoio operacional à interceptação da embarcação no Atlântico, como parte de uma resposta coletiva a violações de sanções que têm impacto global. A mídia de esquerda, por sua vez, tende a enfatizar o contexto político mais amplo e as implicações dessa ação, apontando que a captura desses navios ocorre em meio a uma série de movimentações dos Estados Unidos para afirmar influência sobre os ativos petrolíferos da Venezuela. Reportagens com essa lente notam que a administração Trump estuda não apenas apreender petroleiros sancionados, mas também relaxar algumas sanções para controlar e vender o petróleo venezuelano em escala global, com receitas que podem até ser usadas para comprar produtos americanos e reforçar a posição econômica dos Estados Unidos. Tal abordagem, argumentam esses analistas, transcende a simples aplicação de sanções e sinaliza uma intenção mais profunda de dominar segmentos estratégicos do mercado de energia, algo que pode ter efeitos duradouros sobre a soberania econômica venezuelana e sobre o equilíbrio das relações comerciais internacionais. A narrativa de esquerda também destaca que a Venezuela já enfrentou uma série de sanções ao longo dos últimos anos, e que tais medidas, incluindo a recente bloqueio total anunciado por autoridades americanas, têm contribuído para uma situação humanitária delicada e um ambiente de tensão que extrapola disputas econômicas, afetando diretamente populações locais, trabalhadores do setor petrolífero e países que dependem de fluxos energéticos estáveis. Ao colocar a apreensão dos petroleiros nesse quadro mais amplo, essa perspectiva sugere que a ação, embora pareça legal sob a ótica das sanções, precisa ser analisada criticamente em termos de impacto social e ético no longo prazo. Já a narrativa da direita, representada por veículos com enfoque mais conservador, tende a enquadrar a apreensão dos petroleiros não apenas como cumprimento de sanções, mas como um componente essencial de uma estratégia geopolítica firme para assegurar que os recursos energéticos de países considerados hostis sejam regulados de modo a proteger os interesses ocidentais e impedir que eles alimentem redes de influência adversárias.
Reportagens desse viés sublinham que o uso da força, inclusive em alto mar, pode ser justificado quando se trata de fazer valer sanções que foram legitimamente impostas por violações anteriores, e que a interceptação de navios que tentam burlar bloqueios representa um passo necessário para manter a credibilidade de regimes de penalidades internacionais. Essa leitura também enfatiza que potências como a Rússia, cujo governo condenou a apreensão, e outras que tentam desafiar a ordem estabelecida, podem utilizar esses episódios como propaganda ou como pretexto para acusações de imperialismo ou pirataria. No entanto, sob essa ótica, a prioridade estratégica dos Estados Unidos e de seus aliados deve permanecer focada em fazer cumprir as leis internacionais e manter a pressão sobre regimes que, segundo eles, ameaçam a segurança regional e global ao violar sanções impostas por atividades consideradas ilícitas. O episódio desses dois petroleiros apreendidos, um no Atlântico Norte e outro no Caribe, ilustra como as disputas energéticas contemporâneas podem rapidamente transcender fronteiras, envolver múltiplas potências e reorientar alianças diplomáticas. As ações dos Estados Unidos fazem parte de uma campanha mais ampla para interromper o fluxo de petróleo venezuelano, que, segundo Washington, tem sido desviado por redes de evasão de sanções e levanta questões sobre a eficácia das restrições impostas nos anos anteriores. Ao mesmo tempo, a reação internacional, incluindo protestos diplomáticos e denúncias de violações do direito marítimo, reflete o fato de que essas disputas energéticas estão cada vez mais entrelaçadas com debates sobre soberania, legalidade e equilíbrio de poder global. No fim, esse movimento no Atlântico e no Caribe não é apenas sobre petroleiros ou bandeiras nacionais. É sobre como as grandes potências exercem seu poder, sobre a competição por recursos que moldam economias inteiras e sobre como o controle sobre esses recursos pode se tornar um elemento central nas rivalidades que definem a geopolítica contemporânea. À medida que essas ações se desenrolam, o mundo observa uma redefinição em tempo real de normas, alianças e limites do que é aceitável na busca pelo domínio econômico e estratégico dos recursos naturais, que por décadas tem sido o coração pulsante da diplomacia e da disputa global.